Olá, tudo bem? Me chamo Gabriela Moura, sou engenheira ambiental e sanitarista e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os resíduos sólidos. Os resíduos sólidos, eles vão muito além do apenas jogar o lixo fora, até porque não existe fora. Ele envolve engenharia, legislação, comportamento social e principalmente educação ambiental. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de resíduos sólidos. De forma simples, os resíduos sólidos são todos os materiais, objetos e bens descartados resultantes das atividades humanas em sociedade. O grande pulo do gato é a gente conseguir diferenciar resíduo de rejeito. Resíduo é tudo aquilo que, embora não tenha mais utilidade para quem descartou, ainda possui valor econômico ou funcional. Ele pode ser tanto reaproveitado quanto reciclado. O rejeito, ele é o resíduo que, depois de esgotado todas as possibilidades de tratamento, de recuperação, de processo tecnológico disponível, não apresenta mais possibilidade, então ele é destinado corretamente. Tipos de resíduos sólidos e suas classificações. No Brasil, a classificação dos resíduos sólidos é regida pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos e pelas normas técnicas da ABNT 10004, onde eles classificam em basicamente dois critérios, que seria a origem e a periculosidade. Por origem, de onde vêm esses resíduos? A primeira classificação ela é relativa de onde vem cada resíduo. Então a gente tem os resíduos sólidos urbanos, que são os resíduos que englobam os domicílios e a limpeza urbana no geral. Os resíduos comerciais e de prestação de serviço são gerados por comércios e lojas. Resíduos industriais gerados por indústrias, resíduos de serviço de saúde gerados por hospitais e clínicas, resíduos de construção civil e os resíduos agro-silvopastoris, que eles são gerados na agricultura, como, por exemplo, o resto de embalagem de agrotóxicos, restos de colheita, esterco. E a outra classificação é de acordo com a periculosidade. O quanto de risco que esse resíduo ele oferece ao meio ambiente e à sociedade. De acordo com a classificação dos resíduos, os resíduos classe 1 são os resíduos perigosos, que são os resíduos que podem ocasionar algum risco à saúde pública ou ao meio ambiente, devido às suas características químicas. Por exemplo, pilhas, baterias, óleos lubrificantes, resíduos hospitalares. E a gente tem os classes 2, que são os resíduos não perigosos. Os resíduos classe 2, eles são subdivididos em outras duas classes, que é a classe 2A, dos não inertes, e a classe 2B, dos inertes. Classe 2A são os não inertes, que são resíduos que possuem características de solubilidade, combustão, que em contato com a água causam danos. Então, por exemplo, a gente tem restos de alimento, restos de papéis. E nós temos os inertes. Os inertes, eles não solubilizam em água, não entram em combustão. E a gente tem como exemplo os resíduos da construção civil, como tijolo, telha. Também temos como exemplo vidro. E os inertes, eles não se decompõem, não se solubilizam e não afetam a qualidade da água se entrar em contato com ela. São exemplos deles o vidro, tijolo, telha. As principais leis dos resíduos sólidos. A principal lei que rege os resíduos sólidos, a gestão deles, é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010, onde ela institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Essa política, ela tem alguns pilares bem importantes, Que seria a ordem da prioridade na gestão, a responsabilidade compartilhada, a logística reversa e a inclusão de catadores. Sobre os pontos importantes da legislação, falar um pouquinho sobre a ordem de prioridade na gestão. A lei, ela estabelece que governos e empresas sigam rigorosamente a ordem de não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento de resíduos e disposição adequada dos seus resíduos e rejeitos. Outro ponto importante da legislação se refere à responsabilidade compartilhada, onde ela enfatiza que a responsabilidade da gestão desses resíduos é de todos, desde a sua geração até o seu consumo e disposição final. Outro ponto muito importante da legislação é a logística reversa. Esse mecanismo ele obriga fabricantes e distribuidores a recolher seus materiais para retornarem ao ciclo de produção
ou para ter destinação correta. Por exemplo, pneus, lâmpadas, pilhas, baterias. Outro ponto importante da legislação seria a inclusão dos catadores, onde na legislação existe um incentivo à integração de cooperativa de catadores de materiais recicláveis para estarem participando da coleta seletiva municipal. Falando um pouquinho sobre o consumo atual da sociedade, o modelo que mais vigora hoje é o linear, que seria o modelo onde as pessoas consomem e logo descartam os seus produtos. Refletir sobre consumo é refletir sobre geração de resíduos e também exige nós pensarmos em justiça climática e ambiental. Quem mais sofre com os impactos dos resíduos descartados incorretamente são populações que geralmente moram próximas a esses pontos de descarte, e isso gera também o que chamamos de racismo ambiental, que seria a vulnerabilidade dessas populações que moram em regiões mais periféricas ou mais esquecidas pelo governo, que sofrem com esses impactos ambientais. Para evoluirmos para uma economia circular, onde o resíduo de um processo se torna matéria-prima para outro, não é apenas uma necessidade técnica, mas é uma urgência ética e social dessa geração. E qual o papel da escola na transformação desse sistema, né? A escola, ela atua fortemente na transformação e na formação do cidadão. Então, ela vai atuar fortemente em 3 linhas, que é a prática do exemplo, a articulação com a comunidade e a valorização social. Como assim? A escola não deve apenas ensinar a teoria dos 5 R's, ela deve botar em prática, ensinar de forma prática, fluida e contínua essas metodologias com seus alunos para incentivar de forma pedagógica a inclusão dessas rotinas em seu dia a dia. A articulação com a comunidade, a escola ela funciona como um polo de conhecimento, então ela consegue promover projetos e conscientizar não só seus alunos, mas a comunidade do entorno frente aos desafios climáticos e ambientais. E a valorização social, que os projetos escolares eles podem aproximar os alunos das realidades, por exemplo, dos trabalhadores de reciclagem, assim mostrando o valor desse trabalho e quebrando preconceito, mostrando, assim, o debate sobre o destino final do consumidor. Espero que tenham gostado desse conteúdo e até a próxima!